Olá, bem-vindos a todos que estão ouvindo e vendo este episódio do Pensa Homeopatia. Eu sou Gisele Greblo, médica homeopata e dermatologista, e estou aqui recebendo Bárbara Florentino, médica clínica, homeopata e acupunturista, que vai conversar comigo, com a gente, sobre a linguagem do corpo, como essa linguagem pode ser vista em homeopatia e acupuntura. Bem-vinda, Bárbara, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Gisele, pelo convite, que muito me alegrou. Fico muito feliz em contribuir de alguma forma, passar informação, né? E parabéns pelo seu trabalho com o podcast. Muito obrigada. Então, Bárbara, para a gente começar, conta um pouquinho para nós, como é essa conversa que a gente tem com o médico quando vamos buscar acupuntura. Como é essa anamnese, essa conversa, essa consulta que a gente faz com o acupunturista? Gisele, a acupuntura, né, que é uma ferramenta terapêutica, né, graças a Deus, muito disseminada aqui, né, no Ocidente, e que para todos nós, assim, parece estar cada vez mais comum, né, a acupuntura, ela é apenas um braço terapêutico da medicina tradicional chinesa, né, então, ela é uma ferramenta terapêutica, né, que pode se amparar nesse conhecimento, né, nesse conhecimento troncular aí, que é uma riqueza infindável, né, que é a medicina tradicional chinesa, mas de forma assim mais recente, a acupuntura também pode ser mais científica, vamos assim dizer, né, e ter uma atuação mais reducionista, né? No entanto, quando fica mais reducionista, fica mais exata, né? Mais cirúrgica. Então, o paciente que procura o médico acupunturista, ele geralmente não sabe disso, mas entre nós, médicos acupunturistas, a gente já tem, assim, né, tendências mais tradicionais e tendências mais de uma acupuntura mais contemporânea. E eu, como sou a profissional, né, que gosto de avaliar o meu paciente como um todo e tenho interesse aí pelo que possa nos paramentar, né, de ferramentas e de entendimentos para a gente atuar melhor, né, eu sou mais tradicionalista. Então, a gente, em homeopatia, né, a gente pode dizer que a gente começa a conhecer nosso paciente lá na sala de espera, né, se ele está ansioso, se ele está tranquilo, a postura dele na cadeira. Para mim, com o olhar da medicina chinesa, eu também posso fazer essa avaliação, né, que é desde a postura do paciente, o tom de voz dele, o ritmo da fala, né, é um paciente que está mais yang, né, mais rápido, mais agitado, talvez mais vermelho, ou um paciente que está mais pro yin, né, mais para baixo, sem energia, mais suscetível ao frio, enfim, a gente pode fazer todas essas avaliações, né, que são tão inteligentes, né, tão sutis, mas elas são muito certeiras, né? É nessa avaliação do jeitinho do paciente que o paciente não tem como disfarçar, não é mesmo? Ele nem sabe que está sendo avaliado Observado, nesse né? aspecto, Observado. não sabe que ele está observando isso, e a gente está, né? E trazendo isso para a gente ter mais compreensão de quem está com a gente, tratar melhor. Então, a acupuntura é uma parcela de algo maior, que é a medicina tradicional chinesa. Tá certo isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, a medicina tradicional chinesa, ela é um corpo, né, de um conhecimento filosófico que se liga, né, a um conhecimento maior ainda, que é toda a filosofia chinesa, né, e a medicina é um
um entendimento desse universo, né, para a medicina chinesa. Então, o funcionamento de um ser humano, né, que é um universo em si, é sempre comparado ao funcionamento da natureza inteira, do universo maior, né? É Então, a muito gente filosófico, né? Então, essa parte filosófica é muito forte, né? é linda e é muito verdadeira, né? Então tem um colega acupunturista que eu admiro e ele uma vez me trouxe uma frase, eu falei, uau, é isso, né? Ele falou, olha, as medicinas tradicionais, elas são como a gente visitar, sabe, museus de grandes novidades. Porque eles já têm o entendimento desde sempre do que hoje a gente está, uau! Porque Olha que é legal milenar, isso! né? É milenar. A gente pode É se achar muito moderno, mas tem coisas milenares que continuam válidas, porque são leis da natureza. isso, se baseiam em leis, em muita sabedoria, né? Eu acho muito interessante. Então, a gente pode dizer que quando procuramos um médico acupunturista, pode ser que ele faça uma avaliação um pouquinho mais restrita, porque ele pode usar somente valores da acupuntura, mas ele pode, para usar a acupuntura, talvez ter um entendimento bem mais amplo quando ele raciocinar de acordo com toda a medicina chinesa de pano de fundo. Exatamente, é isso. Então, o médico acupunturista que tem e preza, né, pelo tratamento baseado na medicina tradicional, ele pode também usar outras linhas, né, terapêuticas da medicina tradicional chinesa. Então, é um médico que vai abordar o que hoje a gente chama de estilo de vida, né, mas que seria a alimentação, que seria um modo de viver, olha, você deve dormir mais cedo, né, cuide dessa refeição sua, né, cuide por exemplo, para ter práticas, né, mente e corpo inseridas na sua vida, e ele pode chegar ali no que seria o último estágio, né, de tratamento da medicina tradicional chinesa, que seria o uso de fármacos, né, na China, propriamente dita, eles usam outros elementos da natureza, mas aqui no Brasil a Anvisa aceita apenas que entre em fitoterapia, somente fórmulas, medicamentos feitos a partir de plantas, tá? Então a gente pode usar aqui também a fitoterapia chinesa como um elemento terapêutico, né? Mas precisa muito desse entendimento de medicina tradicional chinesa, uma anamnese muito bem descrita, né, detalhada, para a gente trabalhar assim. E o agulhamento, né, que é bem mais difundido, mais prático, sabe, mais ágil e com muitos resultados, né. E aí, quando a gente pensa que o corpo está dando sinais e que esses sinais vão ser lidos, a gente usa isso na homeopatia, que é a base. Para a gente poder prescrever, precisamos saber os sintomas, o modo particular da pessoa reagir. É um sintoma muito completo que a gente quer receber, né, da história clínica. Como é isso para a acupuntura? A gente também vai ler e entender sintomas do paciente? Isso. A gente também vai ler e entender sintomas do paciente, de forma a gente, às vezes, precisar tonificar alguns pontos ou alguns órgãos, são termos, tá? Que a gente usa, né? Ou a gente precisa sedar alguns pontos, que também é um termo bem peculiar, não tem nada a ver com aquela sedação que a gente conhece na De medicina. pôr para dormir, né? Mas seria como se fosse assim, que a gente precisa ativar mais ou desativar, né, aqueles pontos que pertencem a meridianos, né, de energia. Esses meridianos estão sempre vinculados, né, a um órgão, a uma víscera,
E é muito interessante também quando a gente vê, né, o paciente com sintomas de desarmonia, olha aí os termos da medicina chinesa, né? Ver um paciente com sintomas de desarmonia de um ou outro órgão, a gente pode também implicar que a gente vai ter desequilíbrios em termos emocionais. Então, o paciente que está com sintomas de fígado, por exemplo, uma enxaqueca pulsátil, com náuseas, com fotofobia, é bem característica de vesícula Enxaqueca. biliar e fígado, né? A pessoa que sente isso uma vez ou outra, ok. Agora, a pessoa que está com isso de forma crônica, né, reincidente, Recorrentes. recorrente, assim, comprometendo qualidade de vida, a gente vai precisar de trazer esse paciente para uma consciência. As emoções que afetam esses órgãos são principalmente raiva, frustração e mágoa, né? Então, os pacientes fazem assim quando a gente conversa sobre isso, né? E aí, muitos falam, não, nada a ver e tal, e aí numa segunda sessão ou numa segunda consulta, fala, nossa, doutora, sabe que realmente tem uma questão aqui que eu estou muito frustrado, ai, que eu tenho uma raiva daquela situação, que toda vez que eu estou diante dela, a minha enxaqueca aparece. E aí vai trazendo para o paciente também, né, Gisele, assim, o que a Então, gente fica a muito feliz. acupuntura também é psicossomática, como a homeopatia é. Não faz uma, Perfeito, não faz uma separação, né? Acaba porque relacionando a emoção com os sintomas. diretamente, sem tabu, sem barreiras, porque a gente tem aquela coisa, né, do olhar integral, né? Daí que a gente é chamado de medicinas integrativas, porque a gente avalia o ser humano não de forma compartimentada, mas está tudo interligado e integrado naquela existência, naquela natureza, né? E isso é um entendimento assim claro, límpido, leve, né, para Aham, essas medicinas que abordam dessa forma. aham. Não é algo que chama atenção, é algo natural, pensar que é uma coisa única, né? A emoção e o corpo. E o que eu vejo é que os pacientes que já entendem, né, que já se tratam, eles vão criando, assim, muitas familiaridade, né, com esse nosso olhar, e eles vão trazendo isso para a vida deles. Então, acho muito interessante que o paciente vai se observando, vai se conhecendo, vai tendo também alguma forma de autonomia aí, né, na sua saúde, no seu cuidado, né? E você vê na anamnese ou na forma de conduzir a consulta, como você é as duas especialidades, o que você vê que é comum às duas, que pudesse ser comentado para a gente como algo curioso mesmo, como é que as duas especialidades conseguem ver de um mesmo âmbito ou de um mesmo lado alguns sintomas? Essa pergunta eu não consigo responder, Gisele. Já me fizeram ela algumas vezes e já refleti sobre ela algumas vezes. E até parei, sabe? Parei de tentar assim achar tanta semelhança, porque acredito que por conta dessa linguagem que eu estou exemplificando aqui, né? Na homeopatia a gente fala sobre energia vital. Na medicina tradicional chinesa, a gente vai falar sobre o Qi. E as duas são um tanto de, assim, são termos difíceis da gente definir exatamente, né? O que é, né? Como acontece. E então entra numa questão de subjetividade que, para mim, fica difícil casar. No entanto, né, eu coloco as duas assim, né, de mãos dadas no meu consultório, na minha prática, e não só eu, temos muitos colegas que casam essas especialidades, né, porque temos talvez dentro da gente essa busca, né, que não para, né, a gente quer sempre entender mais e mais e mais. Então, para mim, hoje,
elas andam lado a lado, sem eu ter necessariamente que fazer uma fusão, né? Mas integro as duas em momentos, né, que vejo a necessidade, né, vejo que o paciente ou solicita ou tem a indicação, né, de atuar, e aí, sobre o resultado delas, então, juntas, o que eu vejo é, assim, um trabalho de complementariedade em que uma potencializa a outra, sabe? Então, por exemplo, na acupuntura, talvez um trabalho que a gente demoraria ali 4, 5, 6 sessões para conseguir uma estabilização, por exemplo, de uma enxaqueca, tá? Numa mulher, por exemplo, seria um ciclo e meio menstrual, né? Alguma coisa assim. Ah, É, entendi. O metabolismo é importante para a acupuntura da mesma maneira como é muito importante para a homeopatia. sim, sim, os ciclos, né, que você está Uhum. falando, né, os ciclos Sim, metabólicos sim. e tudo mais, com certeza, né? Então, tá aí, ó, você está me colocando uma semelhança. É que foge a minha capacidade hoje, né? Mas aí, no resultado, o que a gente vai ver, né? Que quando a gente entra, por exemplo, com a homeopatia bem indicada ali, o paciente volta, né? Uma semana depois, que são os tempos da acupuntura em geral, uma vez por semana, ele volta uma semana depois e ele já tá, assim, de Voando. vento em popa na Já tá melhora. voando. Ele está de vento em popa na melhora. Aí a gente começa o agulhamento, ele já realmente já está com o corpo mais receptivo, com o ti menos estagnado, vamos assim dizer, e aí os resultados da acupuntura são potencializados, entende? Entendo. Aham. Então, com isso, você pode trazer um pouquinho para nós que situações seriam muito mais propícias para a acupuntura? Em que situações a gente poderia dizer que são mais propícias para a homeopatia, sabendo, claro, que quem tem a oportunidade e pudesse fazer as duas medicinas seria ou ideal ou algo assim, um padrão ouro dentro da integrativa. Mas se a gente tivesse que dizer, olha, essa situação é muito mais propícia para um e essa para outro, o que a gente poderia dizer? Tá, então eu vou dizer aqui sobre a minha prática. Tem paciente que chega e eu falo, tenho que ter tempo na consulta para agulhar esse paciente, né? Isso porque os nossos tempos são bem largos, né? Eu fico 2 horas com um Sim. paciente. Mas um agulhamento ideal ficaria ali entre 10, 20 minutos, né, do paciente deixando as agulhas agirem. O ideal para mim são 20 minutos. E às vezes a gente, numa primeira consulta, aborda tantas coisas, né? Mas o paciente que chega com dor, tá? Dor musculoesquelética, enxaquecas, né? É um paciente que eu gosto de começar com um agulhamento, tá? Porque a gente realmente pode ser, assim, muito certeiro com as agulhas, né? E o paciente já sai melhor do consultório, isso é muito legal, sabe? Você tá com a ferramenta terapêutica na Aham. sua mão, É e mágica, né? nós, enquanto homeopatas, às vezes precisamos de esperar, né, dias, paciente que está lá no interior, demora uma semana para o medicamento homeopático chegar nele, mas enfim. Então, esse paciente que chega com dor, que chega, eu gosto de agulhar o paciente na hora, tá? Quando que seria ideal? Foi como você falou, seria maravilhoso se todos os pacientes pudessem casar os dois tratamentos, mas nós temos algumas barreiras para a acupuntura, não vejo essas barreiras com homeopatia, tá? Que o paciente que chega para mim, ele já sabe que eu tenho esse recurso terapêutico e aceita muito bem. Qual que é a barreira da acupuntura? É a presença do paciente, né? Então, o paciente tem Sim. que estar aqui. Eu não consigo tratar você aí em São José dos Campos com acupuntura. Óbvio, ok, temos que falar o óbvio também, Aham, né? sim, sim. Então, você tem que E a estar frequência, próximo né? do médico. E a frequência. E não é uma visita.
são visitas frequentes em curto intervalo de tempo. Então, o mais frequente é a gente fazer uma sessão semanal. E o tempo disso, para a gente falar que foi um tratamento de acupuntura, sim, pelo menos 8 a 10 sessões, pelo menos, para a gente falar assim, olha, chegamos aqui, entregamos um resultado para o paciente, é isso que a gente consegue alcançar, né? Daqui para frente é manutenção e tal, pelo menos esse tempo. Então, a dificuldade, né, geográfica, e às vezes uma limitação de tempo e ou financeira do paciente, né? Que não pode ter o tempo de toda semana estar fazendo e nem de investir nesse tratamento tão recorrente, né? Enquanto a homeopatia, ela é um tratamento que dá muito mais autonomia, assim, liberdade para o paciente e para o médico, porque a gente consegue tratar paciente em qualquer lugar do mundo hoje, né? À distância, assim, só com a telemedicina, e tratar de uma maneira bem satisfatória, né? Bem legal mesmo, a gente consegue evoluir bastante. E aí, Mas olha, sim, só para complementar, me veio aqui uma coisa. O que indicaria um ou outro? Agora eu vou te falar sobre contraindicações, posso? claro, claro. O que contraindica o tratamento homeopático ou o tratamento por acupuntura ou os dois? Não temos contraindicações formais, né, para nenhum dos dois, e isso é uma grande alegria nossa, né, um grande trunfo nosso, que a gente tem segurança de tratar em todas as idades, em qualquer circunstância de vida, né. Gestantes, né? Uma situação tão particular. Para gestantes é uma maravilha, que tem muita restrição de uso de medicamento e muitos sintomas, Sim, como as gestantes têm sintomas, sim, sim. né, e aí mas existe uma limitação aí, não seria uma contraindicação, mas uma limitação bem importante, que é o caso do paciente, perdão, o paciente que tem medo de agulha, né? Sim, Tem, e aí eu acho que às vezes o estresse pode não compensar o o benefício do tratamento. benefício. Laser, Uhum. Bárbara, eu já vi que alguns acupunturistas usam laser nos pontos. Como é isso? Tá. Temos a possibilidade de laser, né? Eu não trabalho com laser hoje, né? Na época que eu fiz residência de acupuntura, a gente usava o laser para crianças, bebês, propriamente dito, assim, né? E é interessante porque as crianças têm assim, né? Como qualquer pessoa entende, não precisa ser médico, muito menos médico das nossas especialidades para entender, as crianças têm tudo muito aflorado, né? A Elas têm vitalidade, né? isso, essa vitalidade, a capacidade de resposta a qualquer estímulo é maior. Então, o laser a gente considera que tem um estímulo menos potente que o estímulo físico, né, traumático realmente, né, da agulha, que Uhum. é muito sutil, geralmente não causa dor, nem nada, mas é um estímulo, né, mecânico mesmo ali. E o laser, então, um estímulo de luz, que também pode ser usado em alguns pontos, mas a indicação, assim, o efeito pode ficar um pouquinho Entendi, mas menor, porque a na, gente usa mais em criança. mas como na criança, então, a vitalidade é tão boa, mesmo um estímulo menor, inferior, pode trazer bons resultados. Talvez seja por isso que é, Excelente. que é utilizado, então, nessa situação particular. Você sabe, na minha residência, que eu fiz em São José do Rio Preto, na FAMERP, o serviço que mais chamava a interconsulta da acupuntura era a oncologia pediátrica. Eles, Menina, situações dificílimas, né? eles tinham que lidar, infelizmente, né, com aqueles casos de neuropatia pós-quimioterapia. Então, eram crianças que tinham bastante dor em membros, dor e distensão abdominal por neuropatia, e a chefe do serviço falava: eu não sei o que eu faria sem acupuntura para as minhas crianças, porque eles desconheciam outras terapêuticas minimamente eficazes, comparáveis ao que a gente poderia oferecer. E a gente fazia aurículo
Aham. fazia pontos Ting, que são estímulos de pressão em pontos de extremidades. E o que a gente menos usava era o laser e agulha em alguns pacientes, então em pouquíssimos pacientes também. E as respostas eram muito bonitas, assim, eram Que lindo, interessantíssimas. que lindo. Então, Bárbara, vamos tentar então a gente recapitular e concluir. Tanto a homeopatia quanto a acupuntura conseguem enxergar o ser humano de uma forma muito completa. Enxergar que as emoções afetam, que a gente não está doente somente de um órgão, as correlações dos sintomas, por exemplo, você relacionou o fígado com a enxaqueca. Na medicina comum, temos um neurologista e temos um gastro, temos um hepatologista, dois médicos para cuidar, talvez, do mesmo. Mais o psicólogo para cuidar da raiva, não é verdade? Agora, aqui a gente pensa, é a mesma pessoa que sofre com a sua raiva, que manifesta com a enxaqueca, que manifesta com os sintomas de fígado. Há então uma linguagem a ser lida, ouvida, interpretada e Traduzida, traduzida e cuidada com ferramentas. Temos uma ferramenta potentíssima milenar, que é a acupuntura, e temos uma ferramenta mais recente, que é bicentenária, que é a homeopatia. Mas se você puder trazer então para nós uma conclusão sobre isso, sobre a leitura do corpo e como a gente pode agir nele com algo mais integrativo e não somente apagando incêndio. isso. Então vamos concluir aí depois da sua resenha maravilhosa, Gisele. Olha, assim, para mim, né, na minha trajetória, hoje é impensável ser médica e cuidar dos meus pacientes sem esse entendimento, sabe? É como se antes nada fizesse sentido para mim, nada me trouxesse completude, não só em termos de satisfação profissional, mas também em termos intelectuais, né? Racionais, nada fizesse muito sentido para mim, né? Que é ficar olhando uma questão apenas, né? Então, quando a gente entra em contato com esse conhecimento e através de nós esse conhecimento passa para o paciente, traz benefícios, resultados tantas vezes, né, transformadores de vidas, né, isso vai confirmando, né, para a gente essa intuição, esse desejo de mais, né, que a gente tem, assim, no nosso íntimo, vai confirmando que são caminhos, né, e que, então, para mim, enquanto profissional, e também enquanto paciente, são caminhos satisfatórios, são caminhos que nos levam a uma verdade, sabe? Não, nem sempre nos levam à cura, a cura completa, mas nos levam em uma direção mais evolutiva, uma direção mais verdadeira. Acho que essa palavra verdade sempre bate para mim. E aí, quando a gente, né, consegue tratar questões, né, de desequilíbrio, de doenças propriamente ditas, e nesse caminho, né, terapêutico, nesses caminhos, a gente vê um paciente que ganha saúde, ganha vitalidade, né, ganha alegria de viver, e com certeza vai ser um ser humano que tem melhores coisas a dar, a contribuir, né? Então, não sei, eu vejo por esse lado, assim, individual, mas também para o nosso coletivo, como terapêuticas que nos fazem avançar. Né? Como diz o mestre Hahnemann, que a gente possa dar para o paciente a oportunidade dele cumprir os mais altos fins da existência, cuidando dele por inteiro, cuidando da raiva que levou ele a manifestar sintomas no fígado e a enxaqueca, e da enxaqueca, né? Então, se a gente puder cuidar dessa pessoa por inteiro e que ela cure o que está levando ela
a sentir tanta raiva, poxa, que passo evolutivo é esse? É um É, passo gigantesco, né? e você citou Hahnemann, né? Essa frase de Hahnemann, meus pacientes todos já escutaram, ela me inspira todos os dias. E é hoje, né? Essa frase de Hahnemann tão poética, tão linda, é a definição mais recente, vamos dizer, mais completa que a gente tem de saúde. Que é a definição que a OMS adota, né? Que saúde é um estado de bem-estar tal, né, físico, psíquico, emocional, social, Espiritual, espiritual também, espiritual. que nos deixa apto a cumprir as nossas missões de vida, né? Então é isso, você colocar a pessoa diante da vida com mais saúde por inteiro, né? Por inteiro. Nossa, Bárbara, que gostoso é conversar com você. É Eu não fluido, quero que né? acabe. É uma fofura, é uma delícia. Te agradeço muito, pena que a gente está tão longe. A Bárbara está em Goiânia, só nos congressos, né, Bárbara? Ai, a gente fica contando os dias, né, para Congresso, eles acontecerem. congressos e cursos. Eu agradeço muito pela oportunidade, a sua disposição em estar aqui conversando comigo sobre o tema. Convido a É um todos prazer a enorme. seguir. E convido a todos a seguir o canal e o Spotify do Pensa Homeopatia, onde a gente vai discutir temas que tenham a ver com a medicina integrativa, com saúde, com filosofia. E, Bárbara, espero que você venha em outro momento a gente discutir algum tema homeopático ou filosófico. É só chamar, Gisele. É só me chamar que eu adoro quem queira me ouvir aqui com Ah, essas elucubrações. conversar sobre esses temas sempre é muito bom. É Muito muito bom. obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Um beijo. Um beijo, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.